tem um marco na minha vida, que é 2016, onde eu concluí o meu doutorado. E em dezembro desse mesmo ano, eu fui diagnosticada com carcinoma de mama. E aí passou um filme na minha cabeça. O que é que eu vou fazer depois dessa informação? Eu sendo professora universitária federal, sendo empresária contábil, o que é que vai acontecer com tudo isso? E aí eu saí do consultório, fui andar na praia, para poder entender e como passar isso para minha família. E aí eu pensei, poxa, dezembro, final de ano, nós tínhamos comprado um pacote para ir para o Morro de São Paulo. Meu esposo iria concluir um estágio de medicina veterinária em janeiro. E aí eu disse, será que não é muito egoísmo meu me fazer centro das atenções nesse momento? Ou eu poderia simplesmente curtir esse momento com todo mundo? E aí eu decidi, não vou dizer nada a ninguém. Aí fomos para a festa de final de ano, curti o máximo, porque poderia ser o meu último ano com eles. Meu marido foi fazer o estágio. E quando ele voltou em fevereiro, eu disse, agora, gente, nós precisamos conversar. Aí foi a loucura, né? E agora? Aí eu disse, nada o que se preocupar. Vamos fazer novos exames. Mas eu já tinha feito novos exames. E aí a primeira coisa que o meu esposo fez foi ligar para a irmã dele, que é médica, a doutora Leda, e aí ela recomendou que eu fosse para outro médico. E aí eu fui uma nova consulta ao mastologista. E nesse momento, o que é que houve? O mastologista chegou e disse bem assim, vamos retirar o seio. Aí eu, uai, se eu estou com câncer, como é que ele não vai me levar para um oncologista? E ele vai decidir. Aí eu, isso não dá na minha cabeça. Mas quando eu cheguei em casa, aí eu saí do consultório nisso tudo e fui dar aula, meio anestesiada, né, com a história. E eu cheguei na sala de aula porque eu sou muito expansiva. O aluno chegou e disse assim, professora, está acontecendo alguma coisa? A senhora está muito diferente hoje. A senhora não deu um sorriso. Ah, eu olhei para ele e disse assim, você sabe que o médico acabou de me dizer que eu estou com câncer de mama? Aí ele, como assim, professora? E a senhora aqui? Aí eu me dei conta do meu estágio. E eu disse, não, eu vou para casa. E fui para casa. E quando, no caminho que eu estava voltando para casa, minha cunhada ligou e disse bem assim, amanhã você tem uma consulta em Salvador com o doutor Tufi, que é Centro de Referência de Câncer de Mama em Salvador. E aí eu fui. E aí ele analisando, ele disse, Sônia, infelizmente, realmente o diagnóstico é esse, mas vamos marcar consulta com o oncologista. Ele mesmo ligou na hora. Então, naquele momento, eu me senti pertencente àquele centro. Eu disse, poxa, eu vou ser acolhida aqui. E aí, no outro dia, fui para o oncologista e ele simplesmente, junto com o mastologista, decidiu qual era o tratamento. Então, eu ia fazer químio, depois ia retirar a mama e ia fazer rádio. Veja a diferença. E aí eu comecei todo esse processo. Quando eu recebi a notícia do meu tratamento, eu me senti muito fortalecida, porque eu disse, poxa, eles têm um caminho a seguir. Ele disse o início, meio e fim. Foi assim, magnífico a situação. E aí eu comecei, a semana do carnaval, eu comecei a fazer o tratamento. E aí você conhece várias outras mulheres nesse mesmo estágio. Só que eu, a cada químio que eu tomava, eu sentia que meu sangue estava recebendo uma gota da cura. Era muito mágico para mim aquilo. Não sei porque eu não me senti doente em momento nenhum. E aí eu comecei a sentir essa necessidade de mostrar às outras pessoas, principalmente as mulheres que chegavam ali revoltadas, que a gente tinha um caminho e que a gente tinha uma cura. E aí eu comecei a conversar com elas, conversava com uma, e começou a haver essa mudança dentro daquele centro.
Quando eu comecei o tratamento, que eu entendi que eu ia ter um início, né, ia ter um final, então aquele meu processo todo ia ser finalizado em um momento. Então eu disse, meu Deus, esse é o meu chamado. Qual é o meu propósito nisso tudo? O que é que Deus tem como missão para mim nisso tudo? E aí, em dessas químios, de uma dessas sessões, eu tenho uma irmã, Madalena, que me acompanhava, que eu acho ela uma sábia. Ela chegou e disse bem assim, você já notou que você conversa com as mulheres, que você consegue trazer um sorriso no olhar dela, um olhar com mais confiança? Você já pensou? Se você trocasse a sua profissão por uma profissão mais ligada à psicologia, mais ligada ao ser. Aí eu, como assim? E aí veio o pensamento, como é que eu deixaria uma profissão consolidada como a minha, né, com cliente, uma carteira de cliente favorável, uma situação financeira favorável, para começar tudo do zero? Veja que conflito, além do conflito da químio, o conflito de como seria isso. E aí, minha irmã chegou no outro dia com uma série de cursos. PNL, análise de perfil, coach, tudo a ver com a neurociência. Eu disse, você enlouqueceu. Eu estou passando por um processo de químio, onde eu tenho que lutar o tempo todo para que minha imunidade não baixe, fazendo atividade física diariamente. Você ainda quer que eu estude mais? E aí eu disse, depois disso tudo, uma madrugada, eu disse, ei, peraí, eu acho que é isso que Deus está me mostrando e eu não estou entendendo. Ele quer que eu continue impactando a vida das pessoas, que eu transforme a vida das pessoas. E aí, gente, você não sabe o que aconteceu. Me vi começando os cursos. E nesse começar do curso, você vai se apaixonando por cada palavra que você vê que faz sentido na sua vida, primeiramente, e na vida do outro. Em uma sessão de químio, você lá. Chega a enfermeira e disse bem assim, Dona Sônia, tem uma moça ali muito revoltada, é a primeira sessão dela. A senhora teria condições de ir lá conversar com ela? Eu digo, meu Deus, lá vou eu, com meu carrinho, gente, com meu carrinho, aqui segurando o soro, fui lá conversar com ela. E, gente, foi assim um teste fabuloso. Você conseguir trazer um sorriso e a pessoa entender que ela tinha um processo a ser cumprido. Que ela tinha uma cura para viver. Porque você tem que viver essa cura, você tem que viver esse processo. É a mesma coisa que o luto, né? Quando acontece na sua vida. Você tem que viver o processo. E aí, gente, foi mágico, porque quando eu saí da conversa com ela, eu disse, não, eu tenho algo muito mais a fazer. E aí eu voltei, e nos intervalos da químio, eu comecei a aplicar tudo o que eu estava estudando. E a primeira aplicação que eu fiz foi dentro da minha empresa. Eu treinei todos os meus colaboradores. Hoje eu tenho um time com a produtividade lá em cima. Eu tenho um time harmonioso, não existe ruído de comunicação dentro da minha empresa. Então eu percebo que eu posso ajudar muita gente a nível de comunicação. Uma comunicação mais assertiva, uma comunicação onde você vai ter um relacionamento mais poderoso, tanto profissional como pessoal. E para as empresas e os empregados, imagine, as empresas com a produtividade maior, porque os seus empregados estão mais conscientes e conhecendo mais o seu papel. Então, eu sei que esse é o meu propósito de vida e a minha missão, é ajudar pessoas como você